Alfred Wegener é agora um nome bem conhecido. Há anos despertou todas as atenções ao lançar uma ousada teoria acerca da formação dos continentes. Das, meine Herren, wird die Polarforschung revolutionieren. Esta missão à Groenlândia pretende ser o apogeu da sua carreira. Alfred Wegener parte na primavera de 1930 na sua terceira e maior expedição à Groenlândia, para lá do Círculo Polar Ártico. Os melhores cientistas seguem o seu percurso, admiram a sua excelência no campo científico e os conhecimentos que ele manifesta possuir sobre o Ártico. O objetivo de Wegener é obter ao longo de um ano dados numéricos acerca da altura da atmosfera e da profundidade da calote polar. Este estudo pioneiro, que irá atrair a atenção para a investigação climática, irá revelar-se um empreendimento muito ousado. Os expedicionários montam o seu acampamento no sopé de um glaciar. A dura escalada irá constituir o seu primeiro desafio. 120 toneladas de equipamento terão de ser transportadas antes do início do inverno, o que significa para já vencer 1000 metros de altitude. Wegener tem tudo muito bem documentado. Foi um dos primeiros pesquisadores a registar a sua expedição com imagens. Encontro aqui, no Arquivo Federal, os filmes da expedição realizada há 80 anos. Vejo-os repetidamente, a fim de tentar conhecer melhor este homem que tantas questões levantou. Sem ele, talvez não soubéssemos hoje tanto sobre as mudanças climáticas. As fotos desta extraordinária missão mostram bem as dificuldades que os seus membros tiveram de contornar. Hier ist nichts gestellt, alles hat sich genauso abgespielt. Und doch dokumentieren diese Aufnahmen nur den ersten Vorgeschmack auf den tödlichen Countdown, der auf Wegener und seine Leute noch zukommen sollte. Ich will wissen, wie es zu all dem kommen konnte. A minha pesquisa começa em Bremerhaven, no Instituto de Pesquisa Polar e Marítima Alfred Wegener, assim denominado em honra do investigador. Dieses hier ist das berühmteste, die Entstehung der Kontinente und Ozeane von 1915. Nos arquivos encontram-se inúmeros manuscritos, notas pessoais e todo o espólio científico de Alfred Wegener. Geboren 1880 in Berlin, strenge preußische Erziehung, Klassenbester, Studium, heiratet mit 33, 3 Töchter. Soldat im Ersten Weltkrieg, Leiter Seewarte Hamburg, Professor in Graz. Überall beliebt und anerkannt. Ein solides Leben, dazu passen auch diese Fotos. Mas há um outro Alfred Wegener totalmente distinto, dono de um espírito aventureiro. Em 1906, alcança com um irmão um recorde mundial de voo em balão. Vestidos com simples fatos de passeio, suportam 52 horas sob uma temperatura de 16 graus abaixo de zero. Wegener parece estar constantemente a querer ultrapassar os seus limites. Quando, pouco tempo depois, visita pela primeira vez a Groenlândia, eufórico, escreve uma carta ao irmão. Mögen Schwächlinge daheim bleiben und alle Theorien der Welt auswendig lernen. Testar a inteligência aqui ao ar livre, perante os mistérios da natureza, é o que dá um outro sentido à vida.
A Groenlândia desperta no jovem cientista a paixão pelo trabalho de campo. Ao participar em 2 expedições dinamarquesas, realiza medições meteorológicas de sucesso. Descobre as possibilidades inimagináveis que este deserto de gelo pode oferecer sem descurar os perigos que alberga. Em 1912 escapa por um triz a fortes tempestades. Mas não se deixa amedrontar. Wegener im Jahr 1930 bei seiner eigenen Grönland-Expedition, also knapp 20 Jahre später, klare, helle Augen, der wache Blick eines Abenteurers. Und dann dieses Bild. Der Unterschied ist faszinierend, fast als wäre er dafür plötzlich in eine andere Rolle geschlüpft. Der seriöse Universitätsprofessor mit der Ausstrahlung eines Theoretikers. Und doch war Wegener auch auf wissenschaftlichem Parkett ein geistiger Abenteurer, ja, galt vielen als Kopernikus der Geowissenschaften. Welche Rolle die Sedimente im Aufbau der Kontinentalen... Os alunos da Universidade de Graz respeitam o professor que parece ter sempre resposta para tudo. A teoria que defende sobre a formação dos continentes torna-se a sua obra mestra. Amerika und Afrika in älterer Zeit. Sieht man an der Form der Kontinente nicht deutlich, dass sie einst aneinandergefügt waren? Sehen Sie sich die Umrissstrukturen an. A ideia de Wegener é simples, mas genial. Os continentes, com os seus contornos e formas bizarras, encaixam tão bem porque formaram outrora um único supercontinente. Wer von Ihnen möchte denn jetzt mal versuchen, unsere Kontinente zu einem möglichen Urkontinent zusammenzufügen? A ideia não é nova, mas foi Wegener quem conseguiu juntar todas as peças do puzzle num continente original, a Pangeia. A Pangeia dividiu-se em grandes placas que flutuam na massa líquida da Terra, os continentes. Wegener demonstra que a massa terrestre se move continuamente e, com isso, causa uma revolução nas teorias até existentes. Ist das eine Erinnerung an eine Vergangenheit, in der die Kontinente gemeinsam einen Urkontinent bildeten? Porém, faltam-lhe as provas que atestem a sua denominada teoria da deriva continental. E ele sabe que existe apenas um único meio de as obter. Propõe às autoridades estatais da comunidade científica a realização de uma expedição ao Ártico. Das Vorhaben ist, anhand eines Querschnitts durch Grönland ein Jahr lang Daten für die Meteorologie, die Gletscherforschung und auch die Geologie zu gewinnen. Wir werden hierfür eine Weststation und eine Oststation aufbauen und eine mitten auf dem Inlandeis, die Station Eismitte. As mais avançadas tecnologias irão garantir o empreendimento no mais curto espaço de tempo. É essa a certeza de Wegener. Ich habe vor, die neuesten Modelle von Propellerschlitten in Finnland zu ordern und diese in Deutschland mit Flugzeugmotoren auszurüsten. Das, meine Herren, wird die Polarforschung revolutionieren. Wegener sabe que não tem tempo a perder. Pai de família com quase 50 anos, em breve será demasiado velho para levar a cabo tal empresa. A primeira expedição à Groenlândia, por si organizada, irá ser a coroa de glória da sua carreira. E os preparativos não poderiam ter corrido melhor. Todo o dinheiro pedido para a investigação foi surpreendentemente concedido. Bewilligt. O equipamento e os mantimentos são encomendáveis. O transporte organizado. 2 Kilo Macaroni. Eine Stiefelhose blau. 2 Paar rotwollene Fausthandschuhe. A sua mulher, Elsa, dá-lhe todo o apoio e envia circulares quase diariamente aos participantes na expedição. No dia 1 de abril de 1930, o navio parte de Copenhaga. Foi cortada a fita. Começa agora a expedição, escreve Wegener no seu diário. A rota dirige-se para a Islândia, onde são embarcados 25 póneis como animais de carga. Na Groenlândia, toda a carga será transferida para um navio quebra-gelo a fim de se continuar a viagem em direção ao norte, para a baía de Umanak.
Das ist Grönland. Das Ziel von Alfred Wegeners Sehnsucht. Die Schönheit dieser gewaltigen Naturlandschaft ist unvorstellbar. Grönland ist die größte Insel der Welt. Ihr gewaltiger Eispanzer bindet mehr Wasser als Nord- und Ostsee zusammen. Was sich hier in Eis und Atmosphäre abspielt, bestimmt unser gesamtes Weltklimageschehen. Ein natürliches Laboratorium in Echtzeit. Vor 80 Jahren aber war diese raue Gegend noch einer der letzten unentdeckten Flecken auf der Erde. Wegener escolher este local com todo o cuidado. Acreditava que aqui seria mais fácil ultrapassar os altos glaciares. Um local remoto para onde sou transportado de helicóptero. Thank you. Uma remota região montanhosa, hoje denominada Península de Wegener. Ja, hier genau muss es gewesen sein. Das sind die exakten Koordinaten. Hier ist Wegener im Frühjahr 1930 mit seiner Expedition an Land gegangen. Bei Wegeners Ankunft war der gesamte Fjord, anders als von ihm erwartet, noch zugefroren. Genau wie jetzt. Am 3. Mai erreicht sein Schiff weit draußen die Eiskante und kommt nicht mehr weiter. Toda a carga é colocada no solo gelado e transportada para o único local que puderam alcançar em terra firme, a 20 quilómetros de distância do previamente planeado. 4 de maio, começaram as dificuldades. A tentativa para quebrar o gelo e alcançar a baía fracassou. Que diabo, isto está a ser complicado. Esta situação adversa causa a Wegener um atraso de 6 semanas e logo no início dos trabalhos da expedição. Die erste Aufgabe war die Überwindung dieses Gletschers. Ein eisiger Riese. Dieses Foto zeigt das Basiscamp vor den gewaltigen Eismassen. Man erkennt den Ort heute kaum wieder. So stark ist das Eis in den letzten 80 Jahren abgeschmolzen. 1000 metros de altitude, de cascalho e gelo, têm de ser ultrapassados. Com 2500 caixas de material e um peso total de 120 toneladas. Os homens dispõem apenas de trenós puxados por cães e da sua própria força física para o transporte na subida. Os póneis islandeses arrastam os aparelhos mais sofisticados da época, os trenós movidos a hélice, para a continuação da viagem em solo firme. Um terrível esforço e o pronúncio de um futuro difícil. Uma vez vencido o glaciar, terão de erguer no Planalto o acampamento ocidental. A 400 quilómetros dali e a quase 3000 metros de altitude, praticamente no centro da montanha de gelo, deverá localizar-se o acampamento central, a Heismitte. Nunca ninguém tinha tentado algo assim. A ideia é realizar a primeira etapa em conjunto com o groenlandês Ola. Ola cresceu aqui e conhece as manhas do glaciar, as mesmas com que Wegener teve de se confrontar. É preciso evitar as fendas no gelo. Cada passo em falso pode significar a morte. Apesar disso, neste ambiente implacável, Wegener tinha de apressar constantemente o passo, a fim de recuperar o tempo perdido. Foi para todos os participantes uma autêntica prova de resistência, não só física, como psicológica. A grandiosidade da paisagem constitui apenas por curtos momentos uma compensação para o esforço. Mas Alfred Wegener não estava ali por causa das vistas. O seu objetivo ia muito para além disso. Ele queria alcançar a região da Groenlândia coberta por um manto de gelo com uma espessura que chega aos 2000 metros. Um lugar mágico para os nativos, mas também um lugar de assombração.
Ole conta-me como os seus antepassados nunca entraram nesta zona. Era para eles o país de fantasmas e demónios. Mas Wegener não pôde ceder, e os groenlandeses acabaram por seguir este estrangeiro que tem de prosseguir para o interior e fazer da expedição um êxito. No dia 15 de julho, cães e ternós ficam finalmente prontos para partir para o desconhecido. Com eles vai o meteorologista Johannes Georgi, braço direito de Wegener. Georgi, alles Gute. Tem pela frente 400 quilómetros e uma árdua tarefa. Um conta-quilómetros medirá o caminho percorrido e de 500 em 500 metros será colocada uma bandeira vermelha a sinalizar o percurso. Após 16 dias, o grupo chega finalmente ao seu destino. Georgi ficará ali a fim de montar a estação Eismitte. A partir de agora, as medições da temperatura e da pressão atmosférica irão ser a sua penosa rotina e justificar a sua presença nesta terra de ninguém. Uma simples tenda oferece-lhe escasso refúgio das temperaturas geladas. Por isso, a próxima coluna irá trazer-lhe um abrigo de inverno e os reforços ali tão necessários. Pelo menos, fora essa a promessa de Wegener. A 400 quilómetros dali, no acampamento base, os homens trabalham intensamente para os próximos transportes. Sobretudo Ernst Sorge, que irá reforçar o Eismitte com a sua competência na área dos glaciares, e o colega Fritz Löwe, perito em meteorologia. O tempo urge. Quantidades enormes de material terão de chegar à estação ainda antes do inverno. Meios de aquecimento, provisões, equipamento essencial para a sua sobrevivência. De outro modo, não será apenas a missão que ficará em risco. 6 de agosto. Daqui a pouco acaba-se-me o latim. Tenho medo, muito medo de não conseguirmos. Estamos agora totalmente concentrados nos Ternós Hélice para evitarmos que o acampamento da Eismitte vá por água abaixo na sua missão ao longo de todo o inverno. Os Ternós movidos a hélice são o grande trunfo do projeto de Wegener. A sua utilização irá revolucionar a pesquisa polar. No entanto, as coisas não irão correr assim. No Museu de Umanak, procuro o lendário veículo Flitzer, que Wegener tinha mandado construir e que, para a época, mais parecia algo saído de um romance de ficção científica. Oh, hello. Hello. Are you Peter from this museum here? Yes. Pássaro de neve e urso polar são os nomes dados carinhosamente por ele a este ternó que deveria transportar toneladas de material. Peter Kruse diz-me que Wegener nunca o tinha experimentado no Ártico e foram precisas semanas até ter conseguido levá-lo para o interior do continente gelado, montá-lo e pô-lo a funcionar. O projeto foi encomendado aos engenheiros mais competentes. Veio, direção, colocação dos hélices, uma obra-prima da tecnologia e, contudo, não suficientemente preparado para suportar o clima da Groenlândia. Wegener ficou completamente à mercê da ajuda dos nativos. Começou por alugar 150 cães para os ternós. A minha intenção é agora ir em busca dos heróis desconhecidos da expedição. Os avós destes homens transportaram as pesadas cargas de Wegener e apoiaram-no com os seus cães na condução dos ternós. A princípio fizeram-no pelo dinheiro, mas depois nasceu entre eles uma verdadeira amizade. And what about these persons?
Eles dizem-me que o alemão ganhou a confiança dos groenlandeses pelo respeito e educação revelados no seu trato. Konumguat recorda as histórias do avô sobre o grande medo que tinham dos espíritos das regiões do interior. Mas atreveu-se a acompanhar a expedição de Wegener até à temida zona tabu. Quando regressou com os seus cães à aldeia, foi festejado como um herói. Um modo maravilhoso de viajar, como Wegener não se cansava de dizer. Os groenlandeses confiavam tanto nele que até lhe revelaram os seus segredos na condução dos tornós. O mais importante é manter os animais nas suas posições, senão tudo acabará enliado. Wenn die Kolonne dann steht, muss man höllisch aufpassen, dass die Hunde nicht ihr eigenes Geschirr fressen oder anfangen miteinander zu streiten. Dabei sieht das alles immer so einfach aus. So sah der Standort von Eismitte aus. Kein Mensch weit und breit. Kein Funkkontakt zu den Kameraden. Keine Möglichkeit, irgendwie wegzukommen, es sei denn zu Fuß. Ich fühle mich hier nach wenigen Minuten schon wie ausgesetzt. Como teria sido com Wegener e a sua equipa após semanas e meses? E as tendas deles não eram nenhumas salinhas confortáveis, mas uma tenda de fino algodão no meio de tempestades de neve com temperaturas 40 graus abaixo de zero. In so einem Zelt haben Georgi und Sorge damals auf Eismitte ausgeharrt. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ohne die Expeditionskleidung, die ich am Leib trage. Stattdessen mit Wollpullover und Fellschlafsack. Quando Ernst Sorge se encontra com Georgi na Eismitte, as tendas já não oferecem qualquer proteção. Os ventos gelados haviam feito a temperatura descer a pique. Não tiveram já tempo para aguardar a chegada do equipamento de inverno. Para sobreviverem, tiveram de se enterrar bem fundo no gelo. Todo o trabalho ficou bem documentado em imagens. Metro a metro, alargam os espaços que Georgi já começara a criar para preservar os aparelhos de medição até obterem um autêntico bunker no gelo. Unvorstellbar, diese Kälte hier. Dabei haben die Männer noch ihre wissenschaftlichen Versuche durchgeführt. Ihr bedingungsloser Einsatz für die Expedition hat die moralische Last auf Wegeners Schultern sogar noch vergrößert. Inzwischen war zwar die Weststation an der Küste fertig geworden, aber was, wenn es ihm nicht gelingt, die Forscher in Eismitte noch rechtzeitig zu versorgen? A expedição parece estar sob a influência de uma má estrela. Um novo e forte nevão impede a montagem do tornó movido a hélice. Wegener perde assim o seu grande trunfo. 6 de setembro. Chegamos a um ponto de catástrofe. A situação da expedição após o malogro do tornó motorizado é insustentável. É a maior e mais fatídica crise enfrentada pela equipa. Para sermos sinceros, a dúvida instala-se. Céus, que situação é esta em que sem querer nos metemos? Wegener sente um tremendo peso da responsabilidade. Só vê uma saída. Uma última ida em tornó a Eismitte deverá salvá-los.
O próprio Wegener quer realizá-la. Será uma verdadeira corrida contra o tempo. Das war am 6. September. Bis Wegener die Kolonne aufgestellt und alles organisiert hatte, vergingen nochmals 2 lange Wochen. Noch dazu brach in diesem Jahr früher als erwartet der arktische Winter herein. Wegener stand unter unheimlichem Zeitdruck. No dia 21 de setembro, Alfred Wegener põe-se a caminho de Eismitte com o investigador Fritz Löwe e mais 13 groenlandeses. Levam uma carga de cerca de 400 quilos, que irá equipar Georgi e Sorg com o essencial. In den folgenden Wochen werden die Berichte zunehmend dramatisch. Ich will versuchen, aus den erhaltenen Aufzeichnungen den Gang der Ereignisse zu rekonstruieren. Als Wegener von der Weststation aufbricht, ist gleichzeitig die Versorgungskolonne, mit der uns Sorge nach Eismitte kam, auf dem Rückweg. 3 Kilometer vor der Küste treffen die heimkehrenden Männer mit der Wegener-Gruppe zusammen. Für den Expeditionsleiter haben sie einen Brief von Georgi und Sorge im Gepäck. A carta contém uma informação que deixa Wegener em choque. Georgi und Sorge werden in 4 Wochen den Rückweg antreten, falls bis dahin kein Nachschub eintrifft. Ja. 400 quilómetros de marcha através do impiedoso gelo. Wegener sabe que poderá ser a morte certa dos homens e o fim da expedição. Tem agora de arriscar tudo. O tempo vai piorando cada vez mais. Os cães mal conseguem puxar os trenós na neve fresca. Logo no quilómetro 62, os groenlandeses decidem voltar para trás, com o pavor da zona coberta pelo manto de gelo. Wegener consegue apenas levar metade dos bens essenciais. O resto ficará depositado no caminho. Dieser Brief ist für die Weststation. Wegener entrega-lhes uma mensagem para o acampamento ocidental. É uma terrível catástrofe. Agora é uma questão de vida ou de morte. Vamos fazer tudo o que pudermos, ainda na esperança de que tudo irá correr bem. Woher nimmt Wegener in dieser Situation nur den Optimismus? Er war erst hier bei Kilometer 62. Kurz darauf notiert er ihre dürftigen Tagesetappen. 15 Kilometer, 0 Kilometer, 6 Kilometer. Das war angesichts ihrer Proviantvorräte viel zu wenig. Ich glaube, ich wäre schlichtweg verzweifelt. Schließlich kehren auch noch die restlichen Grönländer um bei Kilometer 150, bis auf einen, Rasmus Willumsen, der wie Wegener und Löwe entschlossen ist, das Äußerste zu versuchen. Mit nur noch 3 Schlitten Nutzlast ziehen sie weiter. 250 Kilometer liegen noch vor ihnen. Und ihnen wird klar gewesen sein, dass sie jetzt wirklich alles Glück der Welt brauchen. Apenas groenlandês ficou com Wegener, Rasmus Willumsen. A partir de agora é ele quem vai à frente. Com 21 anos acabados de fazer, torna-se guia do pequeno grupo de salvamento que luta pela sobrevivência sob uma temperatura que chega aos 50 graus negativos. As etapas diárias tornam-se cada vez mais curtas. Há já alguns dias que Fritz Löwe deixou de sentir os dedos dos pés. Enregelaram com o frio. Wegener sabe que todos os esforços serão em vão.
Passaram 35 dias. Voltar para trás está fora de questão, apesar das suas reservas de forças e de provisões terem quase chegado ao fim. Após 6 terríveis semanas, no dia 30 de outubro, chegam à estação Aismita, onde encontram Georgi e Sorge. Ambos haviam, entretanto, decidido passar aí o inverno, a fim de assegurarem o bom resultado científico das pesquisas, objetivo de todos aqueles esforços. Wegener, Löwe e Willumsen chegam cheios de boa vontade, esgotados, mas gratos por terem sobrevivido. Neste momento, ninguém questiona o significado desta temerária viagem. Para Wegener, que no dia seguinte festeja o seu 50º aniversário, o prosseguir da investigação é o seu melhor presente. Atingir o fim a que se tinha proposto. Starke Temperaturschwankungen innerhalb von 10 Tagen. Die Schwankungen sind abhängig von den Windrichtungen. Após único dia de descanso, Wegener quer iniciar a longa viagem de regresso com Rasmus Willumsen. Alles gut. Danke. Ele pressente o que está para vir. Mas passar um inverno neste bunker de gelo com tão poucas provisões, nem pensar. Apenas Fritz Löwe deverá permanecer na Aismita por causa dos seus dedos enregelados. No dia 1 de novembro, os amigos despedem-se. Wegener parece estar particularmente despreocupado e alegre, dirão mais tarde os que permaneceram na estação. Wegener wusste den großen wissenschaftlichen Wert, den Erkenntnisvorsprung, den seine Arbeit in Grönland erbringen würde. Ob die Strapazen, die persönlich auf sich nahm, wirklich dafür standen, lässt sich nicht beantworten. Wohl aber, wie weit seine Leistung die Forschung gebracht hat. Modernos sistemas com balões e asas delta serviam na época para obter informação sobre as camadas superiores da atmosfera, com o objetivo de se estudar o clima. Quanto à espessura do manto de gelo, foi aqui determinada pela primeira vez por meio de ondas sísmicas causadas por explosões. O resultado foi uma impressionante espessura de 2.700 metros. Novembro de 1930. Com um mínimo de abastecimentos, Alfred Wegener e o seu fiel amigo groenlandês iniciam o regresso ao acampamento ocidental. Pouco tempo depois, os cães ficam esgotados. Ao mesmo tempo, na Aismita, desenrola-se uma luta entre a vida e a morte. Löwe vê os seus dedos cobertos por uma perigosa queimadura. Só uma amputação de emergência poderá salvá-lo. Eine chirurgische Operation mit einem Taschenmesser und verschiedenen Flachzangen. Keine Betäubungs-, keine Desinfektionsmittel. Und dann war Georgi ja kein Mediziner. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Und doch wird Löwe diese Tortur im Eisbunker überleben. Es ist unglaublich, welche Kräfte Menschen in Extremsituationen mobilisieren können. Auch andere Berichte in Aismita haben mich tief berührt. Sie erzählen nicht nur von den Entbehrungen, der Kälte oder der deprimierenden Dunkelheit der Polarnacht, sondern dokumentieren vor allem eines: den unbedingten Lebenswillen dieser Notgemeinschaft, die beschlossen hatte, dem drohenden Ende die Stirn zu bieten. No seu refúgio, sob uma temperatura de 10 graus negativos,
Os homens passam os dias e as noites na escuridão, cada um a seu modo. Nestes confins do mundo, tornam-se exímios na arte da sobrevivência. Durante o longo e árduo inverno, questionam-se sobre o que terá acontecido a Wegener e Willumsen. Primavera de 1931. Com tempo bom e neve lisa, os trenós movidos a hélice funcionam como se esperava. Os homens partem agora do acampamento ocidental em alta velocidade para a Eismita, dominados, no entanto, por maus pressentimentos, uma vez que haviam passado o inverno sem qualquer notícia. Há meses que Georgi, Sorge e Löwe aguardavam este momento. São os primeiros seres humanos a sobreviver a um inverno no continente gelado. Mas a sua alegria é logo ensombrada pelo horror. Onde está a Wegener? Os salvadores vindos do acampamento ocidental também não sabem responder. Alfred Wegener nunca chegará até eles. O grupo de salvamento reconstituiu mais tarde o trágico acontecimento. Após um terço do caminho, Willumsen e Wegener foram obrigados a abandonar um dos trenós. Então, Wegener continuou por mais 50 quilómetros nos esquis, até que as forças o abandonaram. A meio do percurso, até ao acampamento ocidental, e num local marcado pelos esquis, deparam-se com o cadáver de Wegener. Não mostra sinais de enregelamento. A sua morte parece ter sido causada por falha cardíaca. Ausgerechnet Alfred Wegener, der von allen die größte Polarerfahrung hatte, ist aus dem ewigen Eis nicht zurückgekehrt. Es ist ein tragisches Ende. Aber war es wirklich unausweichlich oder hatte Wegener selbst vielleicht die falschen Entscheidungen getroffen? Darüber ist viel diskutiert worden. Schließlich wurde Georgi sogar die Schuld an Wegeners Tod gegeben. Sein Brief aus Eismette hätte den Gewaltmarsch erst erzwungen. Mas a carta de Georgi não foi a causa. Wegener nunca teria abandonado os seus homens. E sem os dados métricos obtidos na Eismita, a expedição não teria tido qualquer sentido. Wegener arriscara tudo pelo êxito da missão. Desistir estivera sempre fora de questão. Rasmus Willumsen nunca foi encontrado. Permanece desaparecido na Terra do Gelo e com ele os últimos apontamentos de Wegener. Quanto aos companheiros de Wegener, irão enfrentar após o seu regresso destinos variados. Fritz Johannes Georgi nunca se livrou do sentimento de culpa pela morte de Wegener até ao fim da sua vida. Ernst Sorge voltou por várias vezes ao Ártico, mas a guerra pôs fim às suas viagens. Como soldado, foi feito prisioneiro pelos britânicos. Morreu apenas um ano após a sua libertação. Faremos o que pudermos
e manteremos a esperança de que tudo correrá bem. Quando Elsa Wegener leu a última carta do marido, já este havia morrido há muito. Ela fez tudo o que era possível para preservar o seu legado. Todos os exploradores polares até hoje. Man hat Alfred Wegener dort gelassen. Im ewigen Eis, das er so sehr geliebt hatte. Mit seinem unbeirrten Forschungsdrang hat er ein Wissen hinterlassen, das einem verborgenen Schatz gleicht. Bis heute erschließen Klimaforscher immer neue Erkenntnisse aus seiner Arbeit. Für seine Visionen wurde er zu einem Pionier, der bis an die Grenzen ging. Und darüber hinaus.